Como eu disse, hoje é um culto de missões e a ideia é sempre trazer pessoas que têm experiência com missões, e ele tem. Amém? Vocês recebem a palavra através do pastor Jonas? Então, ergue as suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dele. Pai amado e querido, nós queremos abençoar a vida do pastor Jonas e agradecer pela vida dele neste lugar. Que o Senhor use esse teu vaso, que ele seja cheio do teu óleo e possa transbordar nessa noite sobre toda esta igreja, Pai. Que os corações estejam abertos para receber a palavra que vai vir desse altar através da vida dele. Que ele seja um canal de bênçãos nessa noite, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Boa noite, queridas e queridos. Vocês já viram alguém vir pregar com 3 Bíblias? Não viram, né? Mas é o que eu tenho para hoje aqui. Pensar que eu estava falando sério? Na verdade, aqui eu tenho a primeira Bíblia que me despertou realmente para missões. Uma versão bem interessante. Não, pode deixar que eu vou botar de volta aí. Vocês podem sentar, viu, queridos, queridas. A segunda Bíblia que eu tenho aqui é a Bíblia que me acompanhou no México, onde eu fui missionário e ministrei a palavra por 6 anos. E essa outra Bíblia aqui, que eu vou usar, Bíblia para pregadores e líderes, é uma Bíblia... Não, eu esqueci mesmo. Queridas e queridos, vamos levantar aí que eu vi que estava esquecendo de alguma coisa. Mas antes de fazer o cântico, a terceira Bíblia é do primeiro pastor meu, que era um pastor missionário de uma igreja missionária. Agora sim, podem sentar. Tem o Jonas do Ministério de Louvor lá na igreja, né? Na sede. De vez em quando ele faz o que o Melo fez aqui. Sou pastor, tu vai querer que a gente faça o cântico de agradecimentos? Ah, sim, vou querer. Mas eu dizia, quando eu me converti numa igreja missionária. A igreja tinha 42 missionários em 36 países ao redor do mundo, principalmente na África. O pastor da igreja era um pastor missionário. Ele ministrou em Gana, país da África, e o presidente e o vice-presidente aceitaram Jesus naquela cruzada. E foi assim o primeiro grande contato que a gente teve com missões. E essa Bíblia que eu trago aqui, Bíblia para pregadores e líderes, pastor Gesiel Gomes, é o pastor a quem eu me refiro. Louvo a Deus pela igreja que está aqui em Estância Velha. Aleluia. A Bíblia sempre que fala de igreja, ela diz assim, a igreja que está em Antioquia, a igreja que está em Éfeso. Não é a igreja de Éfeso, não é a igreja de Antioquia, mas o povo de Deus que se reúne naquela cidade. Todo mundo aqui sabe o que significa MBCV? Todo mundo sabe? Alguém não sabe? Botar no discipulado aí. O que significa? Ok, e o que significava antes disso? O nome do MBCV era Missão Batista Cristo é a Vida. O MBCV, como igreja, se estabeleceu primeiro como uma missão. O primeiro grande missionário desta igreja é o apóstolo Neuci, que estabeleceu uma missão em Novo Hamburgo, chamada Missão Batista Cristo é
a vida. O MBCV, ele é missionário desde a sua gestação. Quando o apóstolo Neuci estabeleceu o MBCV, ele não queria assumir a igreja. E ele pagava 2 missionários para auxiliar na igreja. O missionário que veio de mais longe chama-se Senhor Jesus Cristo. Ninguém veio de mais longe do que ele. E eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 2. Salmo de número 2. Existem em torno de 12 salmos que são especificamente missionários. O Salmo 2 é um deles. Salmo 2, vamos lá. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. Sempre que eu leio esse versículo, eu imagino Deus sentado no trono, dando risada da ignorância dos ímpios e daqueles que se enfurecem contra ele. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu quero vir até esse versículo aqui. Não, o próximo mesmo aí. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Pode deixar esse versículo. Deus dizendo para o seu ungido, Jesus Cristo, para que ele peça algo para Deus. Mas antes de pedir, Deus já sabia que Cristo pediria às nações. E ele diz: pede-me e eu te darei. Te darei o quê? As nações por herança e as extremidades da terra. Eu gosto da versão que diz os confins da terra, porque normalmente a expressão que aparece na Bíblia não são extremidades, são confins da terra, significando até o último lugar da terra. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Esse salmo, ele fala da rebelião humana contra Deus. Ele diz: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse salmo fala das rebeliões da raça humana contra o Senhor. E a pergunta que faz logo no começo é: por que se amotinam as gentes e os povos falam coisas vãs? Por que os povos se enfurecem contra o Evangelho, contra Deus, contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Esse salmo começa assim, fazendo uma pergunta: por que as pessoas fazem assim? Isso trata de uma revolta humana generalizada. O apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 6, que os homens irão de mal a pior. Ele diz assim: saiba, porém, meu filho Timóteo, que os homens irão de mal a pior. A coisa só pioraria. Parece que a humanidade se especializou em aumentar
e ser muito criativa na carga de pecados. E aqui ele está falando de uma revolta geral, aonde nações inteiras, aonde povos inteiros, independente da condição social e financeira, elas se revoltariam contra Deus, se revoltariam contra o ungido de Deus. E hoje é notório esta revolta de governos. O nosso governo é totalmente contra os valores cristãos, contra o evangelho, contra tudo que é decente. Então, não só o governo, mas grupos e comunidades se levantam contra Cristo. Um ataque contínuo e direto sobre os valores cristãos. E aí tem os outros países que são conhecidos pela morte e tortura de missionário cristão. É cristão? Bom, então a gente tem um motivo para matar. Mas a grande questão, o grande segredo de tudo, está nesta oração, neste pedido. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Missões, elas estão no coração de Deus. Missões, elas estão no coração dos salmistas. Missões estão no coração dos profetas. Missões estão no coração dos discípulos, dos apóstolos. Missão está no coração de Cristo. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Esse verbo, primeiro eu vou lançar alguns fundamentos a respeito de missões e depois eu quero fazer um rápido testemunho daquilo que Deus, na sua misericórdia, fez nas nossas vidas e a partir das nossas vidas. Pede-me e eu te darei as nações. Este verbo, na sua raiz primitiva, tem o sentido de desejar fervorosamente. Mais do que isso, de fazer conhecido o desejo do coração. Como uma criança que quer muito algo, e os pais sabem o que a criança quer, mas eles perguntam, o que tu vai querer, por exemplo, de Natal? O que tu vai querer? Estão cansados de ouvir, estão cansados de saber, mas perguntam. E a criança enche a boca e diz, olha, eu quero tal coisa, quero uma bicicleta, quero um telefone, um computador, seja lá o que for. Já sabe o que está no coração, mas gosta de ouvir o filho ou a filha repetir. E eu lembro quando a gente era jovem, a gente sempre queria bicicleta, todo mundo queria bicicleta. E aí, o ano todo a gente pedindo bicicleta. Os pais perguntando, o que tu quer? Ah, se eu passar, tinha que passar ainda, né? Hoje não precisa mais passar. Tinha que passar. Né? E aí, o que tu quer? Perguntava 500 vezes, a resposta era a mesma. E quando o pai chegava em casa, adivinha o que o papai trouxe? Não conseguia nem imaginar. Era a bicicleta. O desejo estava impregnado no coração. Então, esse pede-me significa exatamente isso. Fazer conhecer o desejo do coração. Apocalipse 3:8. Pode colocar ali, é da igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Sempre que eu leio a Bíblia, eu trouxe 3 aqui, vou ler uma só, mas sempre que eu faço um estudo, qualquer um, eu nunca uso menos de que 8, 10 versões. Eu preciso chegar no âmago do versículo. Ali diz, conheço as tuas obras. Eu poderia dizer assim, eu conheço o pastor Ney, conheço a sua esposa, conheço vários pastores, mas eu não conheço na intimidade. E o texto diz assim, Jesus falando para aquela igreja, eu sei as tuas
obras. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu sei as tuas obras. Eu conheço o que está no teu coração, conheço o teu desejo mais profundo. Quando a gente fala, principalmente de uma pessoa que não é benquista, diz, o fulano, eu conheço ele. Não, tu não sabe a metade. Tu não conhece quem é aquela criatura, certo? Mas aqui Deus está dizendo assim, eu sei as tuas obras, eu acompanho elas, eu vivo elas, eu sei o que está no teu coração. Salmo 37, 3 e 4. Eu estou usando isso para explicar o pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra. Confia no Senhor e faze o bem. Habita a terra e alimenta-te da verdade, ou alimenta-te com segurança. Aqui o salmista está falando em ir fazer a missão de Deus, e aí ele poderia ter certeza de que ele poderia se alimentar em segurança. Isso aqui eu aprendi no México, essa tradução. Ali diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A expressão que eles usam é embriaga-te do Senhor, narcotiza-te do Senhor. Seja o Senhor a tua delícia. Seja o Senhor a tua delícia e Ele te dará o que pede o teu coração. Essa expressão ela vai mais longe. O salmista diz num outro salmo, diz assim, como criança desmamada, eu me deitei no teu regaço. Aqui o salmo diz assim, seja mimado pelo Senhor. Seja mimado. O pessoal no México diz assim, apapateado, como quem está sendo abraçado e acarinhado. Deixe-se levar pelo Senhor, te abandona completamente na mão dele. Embriaga-te do Senhor, narcotiza-te do Senhor, seja o Senhor a tua delícia. E aí, ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Porque o desejo do teu coração não será o teu desejo, mas a vontade de Deus plenamente implantada no teu coração. Isso é o significado. E ele te dará o que pede o teu coração. O verso 5 diz assim, ali a tradução normal. Entrega o teu caminho ao Senhor. Na verdade é encomenda. Encomenda o teu caminho ao Senhor. O mesmo sentido é que assim, quando tu lê um texto no original, tu vai ver aonde essas palavras são usadas em outros versículos. Por exemplo, assim, esse encomenda o teu caminho, ou entrega o teu caminho, é como aquele texto de Jeremias 18 que o apóstolo leu na conferência. Que Deus disse para Jeremias, vai e desce à casa do oleiro. E eu fui e desci à casa do oleiro, e o oleiro estava o quê? Entregue a sua obra. Estava sendo completamente moldado naquilo que Deus queria. No caso lá desmanchou, ele fez de novo e Deus disse, não posso eu fazer assim com cada um de vocês? Então, esse é o significado de alguém completamente entregue na mão do Senhor, que no caso ali representa Jesus Cristo. Eu conheço o teu coração, conheço o teu desejo mais profundo. O apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus, o apóstolo Pedro, diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Paulo também diz, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade.
Imagina que esse é o coração de Deus, é a vontade de Deus. E aí Deus vem e encontra aqui, na igreja que está em Estância Velha, pessoas cheias do coração de Deus para ganhar vidas. E aí vocês pedem aquilo que o Senhor quer. E aí o Senhor diz: o que vocês querem? Isso. Ah, tá bom. É isso que eu vou dar para vocês. Porque é o que Ele quer. Eu conheço o que está no teu coração. Eu vou intercalar alguns testemunhos pessoais. No tempo que eu estava fazendo missões, eu conheci 18 países e eu nunca paguei uma passagem de avião e nunca paguei uma estadia em lugar nenhum. Eu já saí do Brasil com $20 e voltei com 5.000, mas nunca gastei nada meu. Deus proveu todo o tempo. Uma das organizações missionárias mais famosas do mundo, que opera até hoje, é a missão Portas Abertas. Portas Abertas, que é do irmão André. Fizeram muito trabalho missionário, muito contrabando de Bíblia. Tem um livro chamado O Contrabandista de Deus. Eles contrabandeavam Bíblia para dentro da União Soviética, antes de cair o muro de Berlim. E as histórias que ele conta são extraordinárias. Mas uma coisa que ele disse é: não há portas fechadas. No texto que nós lemos em Apocalipse 3:8, está escrito: eu sei as tuas obras, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. A gente diz que Deus é aquele que abre e aquele que fecha, mas aqui tu não precisa se preocupar com isso, porque ele diz assim: ó, eu coloquei uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar. Na minha vida aconteceu isso, não havia portas fechadas. Literalmente falando, e aí é literalmente mesmo. Se eu pensasse, eu dissesse: Deus, eu quero ir para tal lugar, eu ia. Alguma coisa aparecia. Eu sempre fui eu trabalhei fora, fui um missionário biocupacional. Eu, como consultor, eu tinha acesso a vários lugares. E o meio que Deus me deu para entrar nos países e nas nações foi através do meu trabalho. E uma vez eu disse assim: eu queria conhecer o Paquistão. E o negócio lá estava vá bomba, e estava um problema sério no país lá. E eu estou na China, e vem um pessoal para comprar máquinas. Eu estava numa feira, e o pessoal disse assim: a gente compra as máquinas, mas tem que ser dado o treinamento. E eu perguntei: os abençoados são da onde? Não perguntei abençoado, né? Eles eram do Paquistão. Eu disse: Deus, só um pouquinho, eu não estava falando sério. Não estava falando sério. Mas assim, vários lugares. Na China foi a mesma coisa, 2 vezes, fui 8 vezes para a China. Então, assim, não tem porta fechada. O que tem é coração fechado, é coração indisposto, é gente indisposta. Confia do Senhor, ou embriaga-te do Senhor, e deixa Ele, encomenda a tua vida toda. Encomenda, sabe o que é uma encomenda? Hoje a gente pode encomendar as coisas e voltar atrás. Mas no Antigo Testamento, e mesmo no Novo, se tu encomendava, já era. A encomenda era um voto, e tu não podia voltar atrás no teu voto. E aqui o salmista diz: encomenda, como é que diz ali? Encomenda ao Senhor o teu caminho. Declara que é dele. Aí acabou. Tudo bem que entrega o teu caminho, também seria a mesma coisa. Entregou, não é mais teu. Bom, quando nós nos entregamos completamente ao Senhor e buscamos a sua presença com fervor, Ele molda os desejos do nosso coração conforme a sua vontade.
ali diz assim: encomenda o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai atuar. Ele vai fazer de acordo como está no teu coração. Mas a unção de alegria dele estava em fazer inteiramente a vontade do Pai. Aí não tinha tempo ruim. Tribulação tinha muita, prova tinha muita. O salmo, você sabe qual é o menor salmo da Bíblia? Tem 2 versículos só. É o Salmo 117. Ele é um salmo missionário. Mas coloca o Salmo 67. 67, eu vou ler o 1 e o 2. Deus seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Próximo versículo. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Esse salmo, todas as versões que tu pegar, o versículo 2 começa da mesma maneira. Para quê? Para quê? Coloca o verso 1. O salmista está dizendo assim, ó, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e nos faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para quê? Verso 2, para quê? Para que seja conhecido na terra o caminho do Senhor e em todas as nações a tua salvação. A gente pede que Deus dê graça para um monte de coisa, mas o salmista pedia, Deus me dá graça, faz resplandecer o teu rosto para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho. Romanos capítulo 10 é o célebre texto de missões do livro de Romanos, capítulo 10 e o verso 13. Pode colocar aí. Paulo está falando a passagem de Isaías, e ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é que vai ser salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É preciso crer. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Próximo verso. E como pregarão se não forem enviados? Eu já preguei algumas vezes os versículos de trás para frente. Por exemplo, eu preguei Mateus 11, de trás para frente. Então, a partir da conclusão, mostrei, aconteceu isso. E como aconteceu isso, e fui retrocedendo. Esse versículo, se tu vai retrocedendo ele, tu começa com aqueles que foram enviados. Começa com a declaração de que aqueles que são enviados por Deus têm os pés formosos. Aquele que anuncia o evangelho tem os pés formosos. No capítulo 2 de Apocalipse, quando fala das igrejas, lá do Apocalipse, no final do capítulo 1, diz que Jesus tinha os pés, na visão que João tem, os pés como o bronze polido. Então era um robô, era alguma coisa assim? Não, significa pés formosos, trabalhados na aflição, com a caminhada provada por Deus. E aí Paulo diz assim, aqueles que anunciam as boas novas, anunciam debaixo de tribulação, debaixo de dificuldade, é luta sobre luta, mas isso é formoso. A caminhada deles está sendo provada, o caminho deles é reluzente. Por quê? Porque ao caminhar, projeta luz. Aí dava para entrar no outro salmista, lâmpada para os meus pés, enfim. Mas aí Paulo, ele vai dizer assim, e interessante que no texto, no original, Isaías fala, diz assim, quão formosos são os pés daquelas, mulher, no feminino, daquelas que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés daquelas que anunciam as boas novas. Por quê?
Porque como alguém vai ouvir se não for enviado? Certo? As missões, a gente faz missão o tempo todo. Ao evangelizar no bairro vizinho, na casa vizinha, na sua empresa, você está fazendo missão, você está fazendo evangelismo. Mas quando a Bíblia fala em missões, quando Jesus diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ele estava falando em ir, em gente ser enviado. Então, missões pressupõem que a pessoa é enviada, precisa ir. Nas missões, existe uma barreira muito grande. Por exemplo, tem um lugar que está precisando muito de pessoas que falem francês para evangelizar muçulmanos, para evangelizar haitianos e senegaleses. Que lugar é esse? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, Canoas e a Grande Porto Alegre. Eles falam francês e ninguém evangeliza aquelas criaturas. Por quê? Porque tu precisa falar a língua deles. Então, missões não significa que tu tem que ir para Mongólia ou para o Tibete, mas que tu tem que ir a outro povo, tu tem que ir a outra etnia. Sempre que a Bíblia fala em nações, e aparece centenas de vezes a palavra, e cidades, aparecem 700 e poucas vezes a palavra, ela está falando de povos, de etnias, porque não tinham países, eram povos. E etnias tem em todo lugar. Se tu vai evangelizar o interior de Nova Petrópolis, é outra cultura. Tu tem que saber se comunicar naquela cultura. Senão eles vão dizer que vem alguém ali, falou um monte de coisa e ninguém entendeu nada. Uma das principais dificuldades nas missões são as barreiras transculturais. Elas existem e elas são a causa do fracasso de muitas missões. E as maiores barreiras que enfrenta são os funcionários, os missionários. Porque para pregar para outra pessoa, tu precisa ter conexão. E a conexão tu estabelece não por aquilo que tu conhece, mas por aquilo que a pessoa tem e é. Tu não é o ponto de partida, a pessoa que é. E você tem que ir até lá, você tem que falar a língua dessa pessoa, você tem que entender a cultura dessa pessoa, e se não houver conexão, não vai haver entendimento. Se não há conexão, não existe discipulado. Existe um choque cultural. E a barreira cultural é o principal problema para o desenvolvimento de um projeto de missões. E existem várias estratégias para se fazer missões. Uma estratégia que deu muito certo, que eu considero poderosa, eficaz, foi de trazer alguém de fora para ser ministrado por algum tempo aqui no MBCV, para ser restaurado, que é o pastor Marco da Bolívia. Veio toda uma família de bolivianos. Estavam desencaminhados, perdidos, sem rumo, mas eram pastores. Sem rumos, e daqui a um pouco ele é treinado, capacitado, uma pessoa obediente, e ele volta para a cidade dele, como missionário. É como pegar alguém aqui como é que é o nome do bairro aqui? União. Aqui do bairro União, essa pessoa passa por uma capacitação e ela volta para cá como missionário. Mas que coisa de doido isso. A pessoa é daqui e agora é missionário aqui. Sim, porque ela conhece muito bem o bairro,
a maneira de ser, o que as pessoas falam, como as pessoas vivem. Porque o comportamento que tu tem nesse bairro, tu não tem, por exemplo, numa favela do Rio de Janeiro. Não tem. Aqui é diferente. Se eu pegar um cara de lá para cá, chegando aqui, falando chiado, parece malandro, ele não ia se sustentar. Até para missões locais tem que ter o treinamento. E muitas vezes a gente está preocupado, alguns têm missões no coração. Eu lembro um jovem que eu não conheci ele, mas o pastor lá dessa igreja do Rio de Janeiro falou que ele dizia assim: pastor, eu tenho uma chamada missionária para o Japão. E eu preciso ser treinado porque eu quero ir para o Japão, que não sei o quê, lá em São Paulo. O pastor do Rio de Janeiro estava em São Paulo. E aí o pastor perguntou: qual é o bairro que tu mora, filho? Eu moro no bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade é a maior colônia japonesa fora do Japão. Sabe, que bom. E o que tu está fazendo? Tu está evangelizando o pessoal lá? Não, porque a minha chamada é para o Japão. Sim, mas tu está lá com os japoneses, tu tem que aprender com eles, tu tem que entrar dentro da cultura deles, tu tem que quebrar a barreira cultural com eles, ganhar eles para Cristo, e aí tu vai com credencial para o Japão. Vai até falando, porque eles podem te ensinar a falar. Então, assim, a oportunidade de missões, ela está na nossa volta. Tem gente que diz: olha, eu quero pregar o evangelho em Madagascar. Madagascar fala francês. O grande missionário que foi a Madagascar e ganhou a ilha para Jesus foi um gerente geral do Banco Bradesco do Rio de Janeiro. Sentiu o chamado missionário, foi para a França, ficou um período na França para aprender a língua, para treinar, e a língua era francesa, e ganhou milhares de pessoas para Jesus naquele lugar. Então, missões se trata de se preparar, de aprender a língua, os costumes, a cultura, mas se trata de pessoas que têm a alma encharcada de amor de Deus pelos perdidos e que quer estender a bênção prometida por Deus para todo o mundo. Missões significa ir com uma missão específica. E quando a gente vê missões olhando assim para o modo bíblico, Atos 1:8 fala: e ser-me-eis testemunhas. A palavra certa ali é mártir. A palavra testemunha é mártir. Alguém que está disposto a morrer por aquilo que crê e acredita. Alguém que começa, o preço inicial é a vida. Mártir, testemunha. Testemunha não é como a gente tem hoje, alguém que fala contra ou a favor. Não, testemunha era alguém que colocava a vida na missão, a vida no propósito. E falando pessoalmente, a minha vida, desde que eu me converti, ela foi encharcada por missões. Eu estava numa igreja desse pastor. Essa Bíblia aqui essa Bíblia anotada é feita por ele. E uma igreja completamente entregue à obra missionária. Tinha mais ou menos 8.000 membros. Tinha 696 grupos familiares ou células. Se pegar 8.000 por 600, vai dar mais ou menos 12, 14 pessoas. Falava para o pastor Ney. Na igreja tu tinha duas situações. Ou tu era líder de uma célula na tua casa, ou tu participava de uma célula. A igreja toda era em célula. A igreja toda. Então a gente era encharcado de missões. Logo que eu me converti, tu se convertia e entrava num grupo chamado Grupo de Integração. E esse grupo de integração aprendia fazendo. 2, 3 semanas depois de convertido,
a gente ministrava nas favelas do Rio de Janeiro, tinha que estar com a Bíblia, com aquilo ali atira, que é uma maravilha. Tinha que estar com a Bíblia, para te não tomar um tiro, literalmente, porque os bíblias podiam subir no morro, quem não era a Bíblia, se tu subisse no morro, dizia, não, eu sou bíblico, porque tu é bíblico, as nenhuma, levava uma camaçada de pau, porque tu estava sem a Bíblia. Eu já fiz culto no Rio de Janeiro, com o pessoal, eu ministrando, e o pessoal na porta com um fuzil, dizendo, aí pastor, fica tranquilo que aqui é nós, tá seguro. De subir o morro do Dendê, andar, dar sinal de luz, farol apagado, vidro aberto, sinal de luz, subia mais um pouco, aí quando ele dizia, aí, você está limpo, pode subir. E com 3 semanas de convertido, a gente estava na beira da praia, lá na Ilha do Governador. A Ilha do Governador é onde tem o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Baía da Guanabara, uma água suja, que é uma coisa, mas o pessoal tomava banho. Parece que ia cair a pele de um se entrasse na água, mas mesmo assim. E aí, ministrando, quer dizer, 3ª semana, o pastor vem e disse, ô irmão Jonas, é contigo hoje? Disse, não, comigo não é. Como é que vai ser comigo? Estou há 3 semanas aqui, não é contigo. Tu tem que estar preparado para dar o teu testemunho. O testemunho que Deus fez na tua vida, não é o que tu era. Não interessa para ninguém se tu fumava, bebia, se drogava, nada disso. Tu tem que dar o testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Primeira ministração minha, 17 pessoas aceitaram Jesus. Na beira da praia. Na beira da praia. Bênção demais. Mas assim, ó, mas eu depois descobri que não tinha nada a ver comigo. Eram aqueles pastores e gente que estava orando e pagando preço por missões. Glória a Deus por isso. Certo? Então, antes de eu ir para fora, eu servi dentro, na cidade, na igreja. A gente tinha o grupo de integração, a gente pregava nas favelas. Eu lembro que uma vez eu comprei 500 folhetos para ir distribuir na rodoviária Novo Rio, que é uma das maiores rodoviárias aí do Brasil, é a 2ª maior, né? Primeira o Tietê, lá em São Paulo. De eu entregar folheto assim e ver a pessoa rasgar o folheto da minha mão. Eu largava e ela rasgava na minha frente. Ou de pessoas que não aceitavam, mas estavam impregnadas. Eu fazia assim, por conta. Ninguém precisava me dizer, tu tem que fazer ou não tem que fazer. Impregnado de Deus. E todas as igrejas, sem exceção, e esta aqui, sem exceção, tem pessoas que estão impregnadas de Deus em amor pelas pessoas que não são salvas, pelo perdido. E essas pessoas, sejam 3, sejam 15, sejam 30, têm que ser motivadas. Então, me converti nesse lugar, fazia a pregação, entregava folheto, e aí eu vim para o Rio Grande do Sul. Levei 1 mês, mais ou menos, para escolher qual é a igreja que eu iria. Acabei optando pela igreja que os meus pais estavam. E logo me tornei evangelista, aí vice-presidente da Escola Bíblica Dominical, escrevi uma revista sobre missões, nunca tive problemas em ministrar ao perdido. Eu lembro que eu e minha esposa estávamos fazendo, acho que 12 anos de casado, não tinha carro, recém tinha vindo para cá, e a gente estava na parada de ônibus, em São Leopoldo, e nós íamos num restaurante. E aí o ônibus que a gente ia pegar, eles jogaram um rapaz para fora, na parada, porque ele estava drogado. E aí, em vez de pegar o ônibus, o que a gente fez? Foi atender o rapaz. Ministrei na vida do rapaz, ele estava drogado, ele entendeu a palavra, eu disse para ele, que a gente olhava para a igreja, né? Disse, tu tem que ir na minha igreja, não vai em outra, vai na minha. E disse para ele, se é na sexta-feira,
vai lá no domingo assim, assim, assim. Domingo, o rapaz estava lá. Amém. Se endemoniou feio, o abençoado. Eu nunca vi alguém se endemoniar bonito, né? Mas aquele lá foi feio. E eu tinha autoridade sobre aquela vida. Eu tinha ministrado a ele. E aí a gente fez a libertação. A igreja, metade da igreja correu para um lado, a outra metade para o outro, e a gente foi lá e ministrou. E tudo isso foi um preparo. Aí, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui em Estância, chamada Calçados Novo Sol. Já ouviram falar? Trabalhei lá. E lá nós tínhamos uma célula. E nessa célula tinha um rapaz, eram várias pessoas, e tinha um rapaz que era do MBCV. E ele me convidou para ir no MBCV. E eu me apaixonei pelo MBCV. Mas eu entrei trabalhando. Eu entrei dessa maneira. E o pessoal acha que eu falo bem, mas eu não falo bem. E na primeira semana, eu me apresentei numa semana. No meio da semana, o pastor Neuci disse: ô Jonas, como é que está? Está afiado aí a espada, a Bíblia? Sim. Então, tu vai ministrar lá em Estância Velha. Assim, na queima-roupa. Primeiro lugar que eu ministrei do MBCV, assim, eu não conhecia ninguém da igreja, foi a minha primeira semana, foi em Estância, nem sei onde é que era o lugar, não era aqui, né? Acho que não, o primeiro lugar era na associação, isso aí. O primeiro lugar que eu ministrei no MBCV foi ali nessa associação. Aí, fui evangelista, fui líder de jovens, e nós montamos lá em casa, lá em São Leopoldo, tinha uma favelinha, ainda tem lá perto, tinha umas 40 crianças naquela favela, e nós montamos um cultinho, e nesse culto tinha a Dalen, tinha o pastor Mário, tinha outros junto ali, tinha inclusive o pastor Omar, e a gente ministrava aquelas crianças, que hoje tem evangelista, tem pastoras, tem gente que cresceu. E eu lembro assim que a gente sempre fazia Nescau, ou pirulito, ou coisa assim, e veio uma abençoada da igreja de São Leopoldo, que não era ali, disse assim: eu vi que vocês fazem, eu quero participar. Ela veio e ela trouxe um pacote com 12 pirulitos. Pensei, vão se matar a criançada, né? Porque é umas 40. E aí ela pega esse pacote, olha, eu vou dar os pirulitos, quando terminar, a gente dá bolo, a gente dá Nescau. E ela foi dando, tinha 12. Ela foi dando, as pessoas foram pegando, todas as crianças pegaram e não terminou os pirulitos. É algo assim, a gente experimenta coisas assim tremendas, mas tremendas mesmo. A gente daí começamos a fazer como é que é o negócio de roupa usada? Brechó. Começamos a fazer o brechó. Então Deus foi abençoando, Deus foi preparando a nossa vida. Logo vem o chamado pastoral. Eu sou o primeiro pastor consagrado pelo MBCV. Vem o chamado pastoral, vem a consagração. Eu sempre trabalhei em várias congregações, Canguçu, Sapiranga, Bento Gonçalves, quando tinha, a gente ajudou a levantar o trabalho em São Leopoldo. Então, trabalhando o tempo todo. Na consagração, eu fui consagrado e um mês depois eu fui para o México. Fui consagrado, fui preparado para ir no México. E aí eu quero falar rápido aqui da experiência que a gente teve, então, no México, em León. Coloca Marcos capítulo 16. Nós vamos ler ali, 15 em diante. Texto conhecido, é o texto que se usa para batismo, mas ele é um texto de missões. O batismo está implícito. E Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo, por onde? Todo, certo?
Não só aqui, todo mundo. E pregar o evangelho a quem? Não é a alguns? Não a parte do mundo? Não, é todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Esse negócio de globalização, quem inventou foi Jesus, tá? Não foi essa galera toda que está falando, não. Foi Jesus. Segue. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, aí tanto faz, né? Vai ser condenado. Continua. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Creem no quê? Em Jesus e na ordem que ele deu, de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então ele diz assim, ó, se tu vai, o que acontece? Estes sinais acompanham os que creem. Em meu nome expelirão demônios. Eu não tinha experiência de expelir demônios, mas eu nunca vi tanto. Lá não tinha, podia fazer oração assim, Deus, que não haja manifestação que não seja da tua parte. Isso não está no negócio. Isso está tudo cheio, tem que ficar livre, não é assim. Não é assim que funciona, porque se endemoniava, mas assim, ó, 10, 12 num culto, era uma coisa... o pastor lá dizia assim, ó, irmão Ronás, já fica mais lá para trás, fica mais no meio, que quando der o furdunço, tu já pula em cima. Era uma coisa... E eu não tinha especialização em expulsar demônio, nem milagre, nem coisa nenhuma. Mas, em meu nome expelirão demônios, falaram novas línguas, isso aí eu já não vou dizer que não tinha alguma especialização. Segue ali. Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber e não lhes fará mal algum. Nunca tomei veneno. Mas já fomos num restaurante, onde o pessoal parou todo no hospital, menos a Sagrada Família. O pessoal entendeu que o nosso sistema digestivo era mais forte que o deles, mas não era. Era o nosso Deus que era mais forte. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Missões fora só pôde acontecer por causa do MBCV. Eu tinha um pastor, que é o apóstolo Neuci, que acreditou em mim, que acreditou em nós, na verdade foi eu e o Mário, mas eu fiquei de fato. Acreditou, ele investiu, e a gente devolveu o investimento. Nós pegamos $500 para ir, e eu devolvi $5.000. E eu não dei tudo o que eu tinha, sobrou. Então, assim, o México só poderia ter acontecido por causa do MBCV. Eu vou ler rapidinho um texto ali, Atos 13, do 1 ao 4. Atos 13, do 1 ao 4, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quem era o primeiro da fila? Barnabé. E o último? Saulo. Segue o versículo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé, e o último da fila, que era o Saulo. Tem lugar para todo mundo em missões. O Saulo, que é o Paulo, tinha a recém-chegado. Pode botar mais um? Então, jejuando, orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém. Enviados pelo Espírito Santo, e aí segue. Para ir para o México a primeira vez, a gente aproveitou, havia um congresso de missões mundiais, do Comiban, uma organização mundial de missões, e eles abriram inscrição. No MBCV, às quintas-feiras, no MBCV Missão Batista Cristo e a Vida, se reunia um grupo de jovens de 20 a 30 pessoas, não de 20 a 30 anos, tinha gente com mais idade. Era um culto de oração de missões.
onde hoje é a livraria lá. E cada um recebia um país para orar, ou pegava um país para orar. E a gente orava especificamente por países, pedindo que Deus enviasse missionários, que Deus enviasse, que Deus desse a graça dele sobre os missionários que estavam lá. Mas isso era a gente era contaminado dessa maneira assim por missões. E a gente foi para esse congresso, e desse congresso surgiu a oportunidade de ministrar no México. E olha só, meu nome é Jonas, certo? Conhece o Jonas da Bíblia? Aquilo dá um braço para fugir, né? Aí eu vi que a coisa estava ficando séria, eu disse, Deus, mas casado, 3 filhos, recém-estabelecido, e Deus escutando, né? Tem coisa que Deus escuta por um ouvido e sai pelo outro, né? Ou ele disse, não, deixa comigo que eu vou te resolver. E em vez de eu ir, eu convidei um camarada para ele ir no meu lugar. Simples assim, né? O Jonas da Bíblia não foi, eu consegui um para ir no meu lugar. O cara, uma semana lá, me ligou apavorado, disse que tu tá doido, que eu não fico aqui, que não sei o quê, que o contrato é teu. Resultado, ele foi, ele era da Assembleia de Deus, e acabou ficando, mas não ficando onde eu tinha que ir. E eu tive que ir. Tinha um bom emprego, era gerente geral da Beira Rio, e eu pedi demissão para ir para o México. Fui para o México. E o que mais chamou a atenção é que no congresso que a gente foi, a igreja de León, que não nos conhecia, disse aquele famoso versículo de Atos 16 e 9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Esquece tudo que está fazendo e vem para cá, porque nós temos necessidade. E aí a gente foi com eu, minha esposa e os meus filhos. Eu traria algumas fotografias para vocês verem, mas aí eu não aguentaria o impacto no coração, porque um dos meus filhos já está com o Senhor e eu não conseguiria administrar. Quem sabe numa outra ocasião. Mas aquilo que a gente leu em Marcos, sobre expulsar demônios, impor as mãos sobre enfermos e tal, isso se concretizou assim inteiramente. No México a gente implantou o JUAD. Mais ou menos umas 70 crianças. Uniforme igual do Brasil, tudo certinho, tudo igual. Mais ou menos umas 70 crianças. Mas lá tinha uma estratégia diferente. Estava conversando, antes de vir para cá, eu estava conversando com a minha filha. Sua filha, senta aí, vamos falar sobre o JUAD, como é que era, como é que não era. Ela relembrando as experiências. A gente se reunia num parque da cidade. Lá tu podia marcar assim que passava 6 meses sem chover, então só se não chover, nunca chovia. Era um troço, a gente acampava em leito de rio seco, eram umas coisas assim bem abençoadas. E aí ela estava repassando assim algumas coisas, ela disse, olha só, o México tem 95% de católicos. Não, na verdade, o pessoal fala 80%. Diz assim, 80% dos mexicanos são católicos. Aí tu pergunta, e os outros 20%? Os outros 20% são sacerdotes e freiras. Como dizendo assim, e o pessoal, os que não são católico praticante, eles vão 4 ou 5 vezes por semana na missa. Não, eu não sou praticante, só vou 4, 5 vezes por semana. Mas o meu irmão é praticante, ele vai 7 dias, vai na missa da manhã e vai na missa da noite. Isso é praticante. Então, assim, foi um impacto bastante grande. Então, o cristão não era bem aceito, ainda que tem várias igrejas evangélicas. E a gente instalou o JUAD. E o JUAD, para mim, é a maior força missionária, assim, que eu conheço. E a estratégia era a seguinte, como não tinha ministério para criança, não tinha culto para criança, não tinha nada. Tinha o JUAD. Os JUADs, cada semana, eles se reuniam em uma área da cidade e pintavam. A cidade era feia pra caramba. Se tu saía do centro, a cidade era feia.
E os Joades pintavam os muros das casas. Por exemplo, os muros de volta da igreja, as crianças pintaram tudo. Aí pintava, aí as pessoas viam, que bacana vocês estão fazendo aí, e olhavam aquele trabalho das crianças, e era um monte de criança, lambuzando calçado, lambuzando tudo, tinha que lavar calçado depois, mas era um bando de criança, e vinha mais criança. E as crianças entravam, e por causa das crianças, por causa do Joade, as pessoas também acabavam vindo à igreja. Tinha um bairro, que era o bairro do pastor, chamado Arboledas. Arboleda não é o jogador aquele, Arboleda significa arvoredo, né? Tinha um bairro, e eles fizeram um trabalho nesse bairro muito bacana. O Joade, a gente implantou o Joade, a minha esposa, os filhos, e o pastor Robson, que hoje é da CTF, da Catch the Fire, a gente levou o Robson para lá, a gente fez todo o treinamento, e a gente implantou. E os Joades visitavam a escola. O México ele é mais nacionalista que nós, então lá não tem... tu pode ser de ultra esquerda que tu vai cantar o hino nacional de manhã. E eu sei cantar o hino nacional do México até hoje. Sei cantar o do Brasil, sei cantar o do México. E sei cantar o de Roraima também, que poucos conhecem. Teve uma missionária da cidade de São Leopoldo, que ela foi, na década de 80, para Roraima, no meio dos índios, conservadora, cabelo aqui assim, quase no joelho, roupão até aqui o punho, e chega lá, tem que tirar a roupa para ficar no meio dos índios. E está lá até hoje, mais de 30 anos. Bênção de Deus. Ganhou dezenas de tribos para Cristo. Por isso que eu sei cantar o hino deles. Então o Joade ia para as colônias e fazia esse trabalho, fazia trabalho com crianças. O Joade tinha a formatura, fazia aquele esquema todo sábado, e no domingo estava nas colônias, sempre. Era um trabalho contínuo. Mas esse negócio de foram numa escola, limparam a escola, pintaram a escola, outras escolas convidaram, mas tu dissesse que era cristiano, que é como é cristão em espanhol, tu não tinha acesso, mas com o Joade tinha acesso. Bom, para implantar o Joade, nós tivemos uma verdadeira guerra espiritual. Quase fomos presos. Eu, o Robson e a minha esposa. Porque foi tremendo o nosso negócio lá. Né? O povo da vizinhança não sabia o que estava acontecendo, e nos prendemos, mas aí o pessoal lá, o pessoal da igreja mesmo, intercedeu e foi para cima da polícia e disse assim, se nós estivéssemos fazendo coisa errada, você não vinha encher a paciência, cai fora daqui. Deram um corridão neles. Bom, nós nem falávamos, se só falasse, era preso. Nós implantamos os retiros, implantamos o Joade, implantamos os retiros. Eu fazia retiro e eu ministrava, naquela época, as 12 ministrações. Eu acabava sem voz, terminava assim, 12 ministrações. Deus curava de tudo que é jeito. Nós fizemos um retiro com o pessoal do Joade e com os adolescentes, e uma adolescente foi picada por um escorpião. Aquele texto de Lucas 10, 19, eis aí vos dou o poder sobre toda a força do inimigo, para pisar de serpentes e escorpiões. Bom, nós estávamos longe, a gente estava no leito de um rio seco, e aí, o que faz? O que faz? O pessoal não tinha nem dúvida. Chama o Jonás e acabou. Eles diziam palhaçada, né? Palhaçada lá é só com i, não é? Palhaçada. Não, acabou a palhaçada, chama o Jonás. Isso o que houve, minha filha? A mão arrochando já assim. Um alacrã é escorpião. Alacrã me picou. É isso? Em nome de Jesus, repreenda esse veneno. 5 minutos depois, a menina mostrando a mão para todo mundo. Num culto de jovens lá, a gente sempre abria espaço para quem tinha qualquer tipo de enfermidade. Vem a pessoa e vem um rapaz, pastor, eu tenho um problema assim que eu não uso calçado aberto por causa desse problema. Diz, qual é o problema? Eu tenho um dedo do pé que é mais curto que os outros dedos.
Pensei, bah, Jesus, o cara não tinha o que fazer, vai vir me... E aí todo mundo na volta, né? Aí disse, o que dá para fazer? O pastor pode orar por mim? Eu disse, não, vamos ver. O cara tinha um toquinho de dedo assim no meio, né? Tranquilo, meu filho, vamos lá. A gente via o dedo crescendo, ficou parelho com os outros dedos. Algo assim tremendo. Eu era especialista nisso? Não. Os sinais seguiam aqueles que creram. A gente estava numa missão, a responsabilidade era de Deus, eu não tinha nada disso. Numa empresa que eu estava assessorando, lá também a gente tem o costume de cumprimentar o pessoal de manhã e dizer, tudo bem? E aí, a gente diz aqui, né? Esperando que a pessoa vá dizer tudo bem. Eu cumprimento um químico e digo, e aí, fulano, tudo bem? Ah, tudo bem nada, eu estou morrendo. Diz, como assim morrendo? Não, eu estou com câncer terminal, está acontecendo assim, assim, assim. E o que tu pode fazer por mim? A gente está lá. E aí, perguntei, tu crê em Jesus? Que Jesus pode te curar? Ele disse assim, creio. Eu orei pelo abençoado, hoje ele está aposentado, mas está lá até hoje, vivo, são da Silva. Criamos uma torre de oração no México, mas não tinha um lugar para fazer oração. Então nós oramos e Deus deu um prédio de 3 andares. Os pastores ficaram com o primeiro, o segundo, e no terceiro andar, a torre de oração. A torre de oração funcionava 24 horas, mas tinha que ir lá. Então, qualquer hora do dia ou da noite, 2 da manhã, 3 da tarde, 9 da manhã, sempre tinha alguém orando pela igreja. Vocês viram que eu levei o que a gente tinha. Eu levei o MBCV para lá e adaptei. Ensinamos o pessoal a gerar recursos. A pastora veio para o Brasil, ministrou aqui. O filho deles veio e congregou em Sapiranga. O Fábio, não sei se alguém chegou a conhecer ele. Essa igreja hoje, ela é 3. Tem a igreja original e tem mais 2. Tem a do Fabiano também. Então, assim, foi uma bênção. E os ventos de missões continuam transbordando na minha vida. Eu tenho ministrado, eu estou fazendo um doutorado em teologia, e eu tenho ministrado a doutores e pós-doutores de Portugal, de gente da Suíça, e eles vêm e debatem e perguntam, alguém tem algo para se manifestar? E eu estou vendo que eles não entenderam, aquele troço ali, eles podem saber grego, hebraico e latim, de trás para frente, mas se eles não têm a revelação do texto, eles vão ler algo que está morto para eles, e Deus tem ministrado. Eu tinha muita coisa ainda para passar para vocês, mas eu quero chamar... Bom, faça a oração? Vamos colocar de pé? Quem sabe numa outra ocasião nós falamos aqui uns 15% do que a gente queria falar, nem falei das Bíblias que eu queria falar, mas nós somos parte de uma igreja que nasceu com o nome de Missão Batista. Nós somos parte de uma igreja que é comprometida com o reino. Uma igreja que é comprometida com missões. Uma igreja que tem um trabalho gigantesco de missões. Uma igreja que precisa de corações que ardam pelo perdido, pela presença de Deus. Que a tua vida possa ser motivada, contagiada, incendiada a fazer a obra do Senhor. Porque tem um missionário que diz assim, tu quer fazer grandes coisas para Deus? Te compromete com Ele. Acho que é o William Carey, ele diz assim, faz grandes coisas para Deus, porque Deus fará grandes coisas através de você. Então Deus não vai fazer nada através da tua vida se você apenas ficar fazendo nada como está fazendo. Te compromete com Deus. Eu costumava dizer assim, Deus tem um compromisso comigo, porque a minha vida inteira está comprometida com Ele. E nunca falhou. Aleluias, Pai.
Paizinho, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amado da minha alma e desejado do meu coração, como é bom falar sobre Ti, sobre a Tua obra. Paizinho, como é bom ser desafiado por Ti, como é bom ser impulsionado por Ti, como é bom ser enviado por Ti. Paizinho, como é bom saber que as nossas desculpas não Te convencem de nada, mas que a Tua vontade se cumpre. Paizinho, enche o nosso coração de amor pelo perdido. Contagia-nos, Senhor. Contagia-nos, Senhor, com amor. Batiza-nos no amor de Cristo. E que possamos em todo o tempo anunciar a boa nova, libertar os cativos, fazer conhecido o Teu nome entre as nações. Paizinho, que um bálsamo de amor e um espírito de missões para evangelizar os vizinhos da esquerda e da direita, os vizinhos do próximo bairro e da próxima cidade, os estrangeiros que habitam entre nós. Um comprometimento total com o Teu reino e com a Tua obra. Nós pedimos esse batismo para a Tua igreja. Paizinho, dá-nos uma semana na Tua presença, embalados nos Teus braços, de amor por esta obra. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.